Esperar aqui um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, né? O Instagram tá mandando aí para chamar todo mundo. E aí, Danzinha, tudo bem? Espaço PM, opa. Virei a página. Olha aí a Aline, que vai ser a nossa convidada de hoje. Muito legal. Bom, gente, essa live eu vou deixar salva aqui, né? Vai ficar as 24 horas, depois a gente vai colocar lá no canal da Cipó do YouTube. E deixa eu só colocar aqui o tema para que todo mundo possa ir acompanhando. Só fixar aqui. Ai, gente, eu sempre apanho na hora de fixar esse... Agora, foi. Bom, nossa temática de hoje, eu amo. Eu particularmente, no último ano, comecei a me apaixonar em falar sobre criatividade. Porque por muito tempo eu não me achava uma pessoa criativa. Eu me achava uma pessoa assim, que não conseguia olhar nada fora do que era óbvio, sabe? E assim, ano passado, quando eu realmente mudei completamente a minha vida, saí do direito, entrei na empresa da minha família e me dispus a fazer algo completamente diferente da minha formação acadêmica, eu simplesmente me dei a possibilidade de entender novamente o que era ser criativo e ver que eu tinha muita coisa criativa dentro de mim. Então, assim, na verdade, a criatividade, ela é algo que é da natureza humana. Só que o que acontece, infelizmente, ao longo da nossa vida, a gente vai passando por tantas situações que começam a dizer o que é certo e o que é errado, que a gente vai encaixotando a nossa criatividade e achando que a gente não é criativo. E não só isso, a gente começa a fazer as coisas da forma como as pessoas querem que a gente faça. Então, a nossa criatividade é simplesmente esmagada, mas ela sempre está lá. E um dos processos muito interessantes que eu comecei a aplicar comigo na criação da Cipó, durante meus projetos, foi olhar para quem eu era na minha infância. Eu acho que esse resgate da infância faz muito a gente perceber quem é que a gente é e quais são as coisas que a gente gosta, quais são os nossos lados criativos. Então, desse ano pra cá, eu fiquei estudando muito sobre isso e hoje em dia, se vocês forem ver, tem muitos cursos que falam especificamente de criatividade. Então, eu quero que no dia que eu for ter meus filhos e aí vem uma próxima geração, se Deus quiser, que dentro das escolas falem de criatividade. E a gente, enquanto tios ou enquanto pais, de a gente não matar essa criatividade, mesmo que instintivamente. Às vezes a gente faz sem maldade. Mas, por exemplo, quando você vê uma criança brincando com um pau de madeira, vamos assim dizer, lá da vassoura, deixa ela brincar, ela está exercendo a criatividade dela, sabe? Então, isso daí é algo que a gente tem que potencializar. Deixar as crianças verem fora do óbvio. Pra gente não pode fazer sentido, mas pra ela faz muito sentido. Então, assim, é isso que eu tento fazer, às vezes, na Cipó, olhar para essas coisas que parecem óbvias, sem sentido e tomar um rumo. E... bom, e hoje, né, eu já acho, assim, muito criativa e hoje eu quis trazer a linha aqui, porque pra mim toda pessoa que tem a capacidade de desenhar, ela já tem uma criatividade, assim, muito aguçada. E eu quero muito que a Aline converse com vocês, que a gente tenha esse bate-papo aqui, justamente para entender melhor como é que funcionou esse processo criativo da Aline, né, durante essa descoberta dela. Deixa eu só encontrar aqui a Aline agora, sei que ela já está online. E Aline, achei. Só ela dá ok aqui. E Aline? Oi. Ai, essa parede aí, cheia de desenho maravilhoso. Foi improvisada. Ai, tá linda. Bom, Aline, muito obrigada por estar participando aqui do nosso bate-papo de hoje, falando sobre um tema que eu acho incrível, como eu falei aí na introdução, que é sobre criatividade. E eu acho que é algo que a gente tem que potencializar mesmo com todo mundo. E assim, eu quero te perguntar, antes de tudo, se o desenho sempre esteve presente na tua vida, desde a tua infância, ou se foi algo que foste descobrindo, como é a tua relação com esse processo criativo de desenhar? Bom,
Tá dando para me escutar? Tá, Dando pra tá me ótimo. escutar? Tá. Uhum. Beleza. Sim, desenho sempre teve presente na minha vida. É algo que eu acho que é o que eu lembro de fazer desde criança, sabe? Sempre foi parte da minha brincadeira. Eu obrigava meu irmão, coitadinho, que era mais novo e ainda me obedecia, eu obrigava ele a brincar de desenho comigo. E até hoje eu gosto de ter esse olhar sobre o desenho também, sabe? De que ok, eu trabalho com ele hoje, então eu tenho que levar a sério, né? Mas eu gosto de deixar a coisa da brincadeira. Eu gosto de sentir que enquanto eu estou trabalhando, ou então que eu estou fazendo um projeto para mim, eu estou me divertindo. Eu estou Com fazendo certeza. algo que seja, que, assim, que me lembre um pouco do que era o desenho quando ele era apenas um Aham. hobby, sabe? Então, Verdade. sim, eu desenho desde criança. Não fiz um curso quando criança. Eu comecei a desenhar, acho que foi observando a minha avó, porque ela era Ai, costureira. E aí eu via, ela fazia roupas pra gente, assim, pras netas, né? E aí eu via também para as clientes dela, ela fazendo uns desenhinhos num caderno. E eu achava aquilo lindo. Aí eu tentava imitar, tentava fazer muito igual. show. E foi assim que eu sempre gostei. Então, eu acho que isso tem muito a ver, isso desencadeou também muito essa relação que eu tenho com o desenho e a ilustração de moda, né? Tipo, eu adoro, eu Sim. gosto muito. É. E aí foi assim, foi observando ela. Aham. Eu acho muito legal quando a gente fala assim de criatividade, porque a maioria das vezes nosso processo criativo tá lá na nossa infância mesmo, aquelas coisas que a gente fazia quando era criança. E eu te digo isso porque, assim, quando eu comecei a idealizar, querer mudar, assim, de profissão, fazer uma marca própria, eu fui fazer esse resgate no sentido de o que é que eu gostava de fazer quando era criança. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando era criança era, era ressignificar objetos. Às vezes, o meu pai já tinha empresa, né? Então, eu gostava de pegar muitas coisas que vinham da empresa, de velas mesmo, inclusive, eu dava uma nova roupagem, às vezes eu pintava, colocava numa embalagem diferente e saía vendendo no meu prédio. Então, assim, isso foi algo que eu resgatei. Eu falei, nossa, eu gostava de, assim, de vender, né? De vender, de transformar um produto numa coisa nova para mostrar para as pessoas o meu olhar sobre aquele produto. Então, esse processo de resgate de infância eu acho muito interessante, de como às vezes a gente perde isso na nossa caminhada pelas questões assim do nosso dia a dia, né? Eu sou formada em direito, tu é formada em direito também, né? E Uhum. assim, às vezes depois a gente olha para trás e fala, gente, por que eu fiz direito, né? Onde foi aí no caminho? Eu acho que o direito me serve muito até hoje, mas talvez se eu tivesse me compreendido melhor antes, eu não teria feito, teria me enveredado por alguma outra Ai, área. E contigo eu acho que seria exatamente igual, né? acho bom a gente nem tocar nesse assunto. Tô brincando. Não, tô brincando. Sim, com certeza. Eu acho que eu fiz muito nova. E o colégio não facilita também, né? Ninguém te diz para ir fazer artes ou alguma coisa. Verdade. E daí, sei lá, eu fui indo por esse caminho, mas eu sempre disse que eu queria ser estilista e escritora e que eu queria fazer direito. No final Uhum. das contas, trabalhando como artista, eu acho até que eu sou um pouco escritora. Porque o desenho, ele é uma escrita, né? É, Verdade. então, eu acho que acabei indo para esta opção. Mas hoje também eu me sinto um pouco mais reconciliada, assim, com o fato de ter feito direito. Não uso, nem sei mais nada praticamente, mas depois eu fui seguindo, depois que eu terminei, eu fui seguindo o caminho que eu achava que para mim era aquele que eu queria, né? Porque até então eu achava que eu queria ser estilista, então eu fui trilhando pelo caminho da moda. Aí Sim, depois eu é fui um vendo processo que, de na verdade, descoberta, né? e longo, né? E aí eu fui vendo, como estava Verdade. falando, do resgate da infância. Quando eu me achei ali já trabalhando dentro do mundo da moda, sabe? Trabalhava lá numa confecção. E aí
quando eu me achei nesse momento que eu pensei, cara, não é isso. O que que eu vou fazer, sabe? E aí eu comecei a ver o que era o óbvio. Eu gostava de desenhar. Eu gostava de ficar horas desenhando os croquis que seriam das peças que seriam produzidas. E quando você é estilista, você não tem, na verdade, todo esse tempo para fazer isso, né? E aí retornei às bases. E aí eu comecei a entrar por esse caminho, esses de arte, fazer cursos de ilustração, de tudo que tu possas imaginar que eu pudesse fazer, eu fazia. Então eu acho isso que tu falaste do resgate da infância, né? É algo que eu fico comumente fazendo, inclusive, não só o resgate da infância em si, mas quando tem um momento enquanto artista, eu acho que os artistas devem se identificar também, e eu acho que, na verdade, até em outro sentido, quando você está, até numa empresa, né? Quando tu está trabalhando ali, chega um momento em que tu pensas, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Tem alguma coisa que já não está mais, eu preciso fazer de outra forma. Fazendo sentido. E aí tu começas a questionar, assim, talvez, o que eu posso fazer no meu produto, no meu caso, começo a questionar a minha arte. Então, eu sempre volto para o que é para a base. Eu volto para a base, sabe? Para o que realmente eu gosto de fazer. O que eu lembro que eu gosto de fazer desde sempre. E sempre que eu faço isso é o desenho. É sempre o desenho. Eu uso muito aquarela, trabalho muito com aquarela, mas a minha paixão mesmo é o desenho. É linha, é traço. Então eu volto sempre, sabe? E eu acho que nesse processo, às vezes, a gente se martiriza um pouco porque a gente acha que a gente tem que encontrar, assim, de repente, um objetivo, vamos dizer, e nesse caminho a gente muitas vezes se martiriza de querer mudar, esse não está encaixando, e de querer mudar. E isso, a mudança, ela é um processo super importante nisso tudo, né? De você entender que a gente nesse caminho muda, que muitas vezes aquilo que tu pensaste lá no início vão ter variações porque você, enquanto ser humano, está mudando. Então, de não se martirizar essas mudanças que vão acontecendo, ou muitas vezes você mudar no caminho e ter que fazer essa volta, sabe? De resgatar lá na origem. Então, esse processo de o tempo todo estar assim, tentando entender, né, o que é que está dentro é muito crucial. Sim, a todo tempo. Eu acho que isso é importante para tu avançar na atividade que tu fizeres, né? No meu caso, enquanto artista, como eu te falei, volto sempre. No teu caso, enquanto empreendedora, acredito que tu deves fazer constantemente essa volta. E aí tu comentaste uma coisa lá no início sobre o óbvio, né? Sobre sair do óbvio. Mas pensa um pouco, às vezes o óbvio ele pode ser um gatilho para estimular o potencial criativo, porque muitas vezes aquilo que tu estás procurando está no óbvio, tipo está no óbvio, naquilo que eu gosto desde sempre no desenho. Onde tu foste buscar na tua infância, que tu lembras do teu pai que sempre teve uma empresa de velas. Então, olha só como tu ressignificaste a atividade do teu pai para construir a Cipó, né, que tem a tua cara, né? Então, acho que o óbvio ele tem também. A gente pode achar, a gente pode fazer do óbvio uma potência criadora, sabe? E Aline, puxando isso, assim, falando dessa questão de óbvios, ou questões que às vezes a gente está muito no dia a dia, os teus desenhos, eles trazem muito falando sobre coisas do dia a dia. Tu desenha mulheres, tu desenha situações que são corriqueiras da nossa realidade, pessoa que vai no shopping, uma pessoa que vai na feira, uma pessoa que se conecta com a natureza, que tem um cachorro em casa. Então, assim, tudo isso são coisas assim que são o nosso dia a dia. Tu sempre gostaste de desenhar isso, uma tradução do que tu vês assim no teu dia a dia, ou em algum momento tu já quisesse assim, nossa, eu quero fazer uma coisa muito mirabolante?
Eu acho que, assim, às vezes eu tendo a pensar, eu quero fazer uma coisa, uma outra coisa, que seja completamente diferente do que é o meu, digamos, o meu pacote de inspirações regulares, né? Mas não tem jeito, eu acabo voltando para isso. Realmente o que me inspira mesmo são as coisas que eu vejo, as coisas que eu leio, que eu ouço, especialmente voltado para esse cotidiano, o cotidiano feminino, sabe? Desculpa, os Aham. homens não me inspiram muito, mas, é, mas eu gosto disso, eu gosto de procurar naqueles detalhes assim tão cotidianos que às vezes a gente não presta tanta atenção neles. Inclusive por Uhum. isso eu tive um grande bloqueio criativo durante esses tempos de distanciamento social, né? Porque a minha inspiração tá no que eu ouço, no que eu vejo lá Nossa, é fora, tá verdade. lá fora, Uhum. entendeu? E aí, nossa, eu fiquei realmente no princípio, logo lá no início, né? Na segunda semana. Na segunda semana foi dificílimo, porque é como se tivessem bloqueado toda a minha visão, sabe? Tudo que me inspira tivesse bloqueado. E aí eu precisei abandonar tudo, assim, eu pensei, eu não vou fazer nada, eu vou parar, vou parar e vou ficar na minha, não parar de com a minha Sim, profissão, mas vou parar essa cobrança, né? com E aí eu certeza. parei e fui ler, é, fiquei vendo. Pinterest é uma coisa que me inspira muito. Eu salvo muitas imagens, porque o meu processo de inspiração parte muito dessa pesquisa de imagens, sabe? Aí eu vou transformando, Sim. né? Eu faço um verdadeiro Frankenstein. E aí eu fiquei fazendo isso. Fui não desenhei, tá? Fiquei fazendo outras coisas. É, e aí foi voltando, sabe? Quando eu parei de me cobrar, foi voltando. E aí, como que voltou? Assim, olha, com o que eu estava, o Incrível. que eu Nossa, estava que... fazendo dentro de casa. Dentro de casa, entendeu? É, é, e aí todos os meus desenhos, as minhas artes de agora, assim, eu tenho visto que tem meio que esse viés assim de tipo o que está acontecendo aqui dentro e aqui dentro Sim. da casa, Aham. sabe? É essa figura que está em um movimento de pensamento, em um movimento de reflexão. E aí eu fiz a série das bailarinas e eu vejo que nas Ficou minhas incrível, mulheres, assim, apaixonada. nas mulheres que eu faço, eu vejo que elas estão muito com essa coisa, essa. Ora, eu gosto de trabalhar muito o aspecto emocional, né? Também. Então, elas estão bem introspectivas ou então fazendo coisas assim meio serelepes, tipo, em casa, sabe? Eu sinto que é isso, que eu tô nesse momento Uma de fase, né, Aline? buscar É um uma fase abrigo. do teu processo É, criativo, né? é, E Aline, eu queria tocar num ponto aqui que a Carla Bichara falou, que ela falando que ela leu um livro da Elizabeth Gilbert que falava que a grande magia é sobre os processos criativos, que ela reforça que criatividade é sobre coragem. E assim, aí ela perguntou a nossa opinião sobre isso. Eu preciso dizer que eu concordo completamente, porque eu acho que toda vez que você fala sobre criatividade, você fala sobre esquecer um pouco o julgamento dos outros, porque muitas vezes o processo criativo envolve um encontro com você mesmo que talvez não faça sentido para muita gente. Então, muita gente pode olhar para o que você está fazendo e dizer, mas por que, sabe? E assim, o processo criativo, ao meu ver, primeiro precisa fazer muito sentido para você. Se não fizer sim. sentido para você, o teu processo criativo já está assim comprometido, vamos dizer. Mas para mim funciona dessa forma. Tem que fazer sentido para mim, porque eu acredito verdadeiramente que se está fazendo sentido para mim,
em algum outro lugar do mundo, alguma outra pessoa vai se conectar com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou criando. E pronto, mas assim, antes de tudo, é o eu, sabe? Você fazer algo que lhe traga uma satisfação pessoal, algo que você considere que seja útil para outra pessoa, que vai ajudar a vida de outra pessoa. Então, constantemente para mim é um processo de coragem, porque você tem que se liberar muito das amarras do que o que é que os outros vão pensar e focar no que é importante para mim, sabe? Para ti. Então, eu queria saber se é a tua mesma opinião em relação a isso, se envolve esse processo de coragem, de se desligar um pouquinho das opiniões alheias Ah, e fazer algo que seja tão somente sentido assim para a tua realidade. com certeza. Eu até tinha escrito durante quando eu estava te assistindo, né? É, eu acho sim que ele envolve que o processo criativo ele requer essa coragem, né? Porque todo processo criativo ele é uma conexão que você estabelece, né? É uma conexão que, em primeiro lugar, é uma conexão que você estabelece com você, ou se for um processo que envolva mais pessoas, entre essas pessoas, né? Mas é um processo de Uhum. conexão com você. Então, você tem que deixar as portas abertas, envolve muito você se permitir adentrar um estado de poesia, digamos, ou então um estado, em outras palavras, de uma atenção inspiradora, sabe? Aquele em que você esponja, né? E que você se permite também ser levada, sabe? Deixa aberta, deixa os teus sentidos abertos para Isso é que muito você verdade. possa para que você possa se envolver, porque requer envolvimento. Então, se você Verdade. não é aquilo que tu estavas falando, né? Se o processo ele precisa fazer sentido primeiro para você, porque é uma conexão com você. Se não fizer sentido para você, você não vai se envolver. Então, não vai rolar, entendeu? Aí E você assim, vai empacar, né? verdade. E ano passado, que foi um ano que eu tava assim nessa mudança muito grande na minha vida, eu fiz muito isso. Eu digo que assim, que foi um período super esponjoso. Que como eu tava mudando muita coisa, eu realmente falei assim, não, esse é um ano que eu quero me abrir para aprender muita coisa nova. Porque eu tô querendo adentrar num mundo diferente, então eu preciso ter conhecimento sobre isso e eu quero aprender com as pessoas que já vivem essa realidade ou que têm alguma experiência de vida para compartilhar comigo. Então, ano passado, eu assim, participei de muito evento, de muitos cursos falando sobre criatividade. Eu fui pessoalmente em São Paulo fazer o curso da Ana Holanda. Eu não sei que vocês conhecem. A Ana Holanda, ela é simplesmente editora-chefe da Vida Simples, que para mim é a revista mais incrível que existe no Brasil, é a Vida Simples, que fala muito, de forma muito sensível. E eu fui lá em São Paulo fazer um curso dela, que era um dia de curso, e, nossa, eu saí muito transformada pela fala dela, sabe? De ver uma pessoa que já conquistou tanta coisa na vida, falando de uma forma tão simples, de uma forma tão verdadeira, de sem perder a essência dela, aquilo que ela acredita. E aí, quando eu fiz esse curso, eu saí muito assim, nossa, é isso que eu quero, sabe? Eu quero qualquer coisa que eu faça na vida, independente de ser com a Cipó, se nas minhas relações pessoais, é de trazer mais essa verdade e procurar ouvir melhor, sabe? As pessoas que passam pelo caminho. De fato, absorver o que cada uma pode trazer de conhecimento, de vivência. Então, a criatividade também passa por esse lado do ouvir, de enxergar que as outras pessoas também têm muito conhecimento a te dar, sabe? Que ela tem experiências que você pode incorporar ali no teu produto, no teu processo criativo. Então, esse é outro ponto também que eu acho assim, de extrema relevância. Que é a conexão, né? É, Essa escuta que envolve, que o processo criativo envolve, ela é essa conexão que você faz com você mesmo e com o outro. Por isso que requer coragem também, envolve esse ato de coragem de se jogar, né? De se lançar, porque
muitas vezes também escutar aquilo, escutar a si mesmo, sabe? O que tá lá dentro e deixar isso sair na forma da tua atividade, seja artística ou seja outra coisa. Como você fazer essa tradução do que, do que tu tens em ti, das tuas vontades, né? Isso é difícil? Muitas vezes é Verdade. difícil. E Aline, em relação às suas inspirações, por exemplo, normalmente é algo que vem de uma forma muito natural para ti, ou tu é aquela pessoa que tem um ritual, sabe? Tu gosta de criar num cantinho específico, num horário específico. Como é que funciona para ti esse processo assim de se conectar para vir a inspiração? Tenho zero ritual. Eu não sou uma pessoa de eu não sou uma pessoa de rituais, na verdade. Assim, para mim acontece de forma muito natural. Eu acho importante, sim, você criar um ambiente para aquilo, sabe? Um ambiente para que você possa, se inspirar, para que você consiga entrar nesse estado de poesia, né? Que eu te falei. Então, eu acho importante você montar esse ambiente, você tá com a mente bacana. Então, por isso, assim, eu detesto me estressar de manhã cedo. Se eu me estressar de manhã cedo, é uma coisa que me atrapalha horrores para seguir meu processo, sabe? Mas acontece de forma muito natural para mim e por isso também trabalhar com arte é uma coisa que é complicada, porque às vezes a inspiração vem e tu já estás preparada para dormir. Já é tarde da noite. É verdade. E aí muitas vezes então, às vezes eu tenho que ceder, sabe? Eu tenho que ir fazer o que eu tô na cabeça. Então, não se não tenho esse ritual, perde mas time e o fio do negócio, né? perde. Impressionante. Não adianta que perde. Mas eu acho importante, assim, uma das coisas do ritual que eu acho importante é você preparar esse ambiente. Eu falo muito isso para os meus alunos de desenho, porque assim, o desenho, ele vem com a gente, né? É algo que é muito próprio do ser humano. É um talento, Só né? que ele não é um talento. Ele não é um talento. Deus, tô errada. Não, ele é uma prática. Ele é exercício. Na verdade, tu desenhas. Tu desenhas todo dia quando tu pensas. Porque uma das concepções de desenho é pensamento. Né? Desenho é um projeto, é um pensamento. E Aline, tu falaste isso agora de questão de talento, e eu lembrei que realmente acabei de ler o livro da Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, que é do Diretores da Pixar, e tem um capítulo específico falando sobre desenho, que ele fala justamente que desenho não é talento, desenho é uma coisa inerente a nós humanos, né? A nossa essência. Só que o que é que ele fala que acontece? E quando a gente vai para a escola e a gente desenha aquele bonequinho de palito, um coleguinha ou professor vira e diz que está muito feio, que aquilo não é um desenho bonito. E aí a gente vai começando a dizer que, por exemplo, o objeto X tem que ter aquele formato. Por exemplo, a cadeira tem que ter aquele formato de cadeira. Eu não posso desenhar uma cadeira diferente daquilo que a gente está acostumado, ou que as pessoas te dizem. Então, novamente, né, é mais uma coisa, que é o processo de encaixotamento, né? Que a gente quer fazer de uma forma e simplesmente as pessoas dizem que não é daquele jeito, que tu tens que fazer do jeito que foi padronizado. Então, realmente, tu falaste agora que eu falei da questão de talento, e de fato eu lembrei desse capítulo específico do livro que desmistifica isso. E a gente simplesmente para de desenhar, porque falam pra gente que a gente não é bom e a gente para de fazer aquilo. Exatamente. Aí eu vou te falar de um livro que eu li também, que é esse daqui, ó. Diálogo Desenho, que é da Márcia Tiburi e do Fernando Chuí, da editora Senac, São Paulo. É, sem dúvida, meu livro preferido a respeito do desenho, mas, assim, não ensina desenho. Eles são cartas da Márcia Tiburi e do Fernando Chuí falando sobre uma deontologia do desenho, digamos assim, filosofia do desenho também. Então, é super bonito porque eles trazem várias questões acerca do desenho, inclusive
do desenhar como filosofia, que é uma prática que a gente pode ter no dia a dia, né? E uma das coisas que eu li aí, que eu concordo, e que eu fiquei pensando muito, né, a respeito disso, que é sobre essa questão da escola cortar, é como se amputassem uma parte, porque o desenho vem com a gente começa a se comunicar primeiro com a linguagem gráfica, né, com riscos, e aquilo ali é cortado lá por um determinado período da vida. E para tu teres ideia, acontece tanto em sala de aula de chegar alguém lá e aí a gente começar a praticar desenho, praticar, e eu ver as pessoas chorarem porque desenharam alguma coisa. E é um processo que é emocionante você ver isso, porque essas pessoas, elas falam assim, nossa, eu não sabia que eu sabia desenhar. E aí, assim, Legal. Isso é chocante, porque, na verdade, todo mundo desenha. A gente desenha, como eu te falei, a gente desenha primeiro aqui a tua rotina. Tu acordas, tu sabes o que tu vai fazer, desenha a rotina aqui. Então, todo mundo desenha. Só que as pessoas tendem a achar que o desenho, ele é uma representação grandiosa e realista do que é um objeto. E, na verdade, ele é muito mais acerca da interpretação, de como você enxerga aquilo ou sente aquilo, né? Então, olha, Aline, eu vou colocar como desafio pessoal para mim esse ano fazer um curso de desenho para destravar, porque eu sou muito travada com isso. Eu realmente acredito que eu não tenho nenhuma capacidade de desenhar, uma coisa que eu não faço há muito tempo. Às vezes, quando eu estou fazendo meus projetos assim de vela, que eu tenho uma ideia, eu vou esboçando assim, né, o que eu quero. E aí, por exemplo, eu tive uma reunião com o pessoal que trabalha com madeira e eu esbocei todo o desenho. Aí eu falei, gente, eu espero que as pessoas consigam entender o que é que tá dentro da minha cabeça e que eu não consegui passar com perfeição pro papel, mas, tipo, a ideia tá lá. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, e mesmo com o meu desenho assim, tão limitado, vamos dizer, né, porque sem exercício há muito tempo, eles conseguiram traduzir exatamente o que eu queria. Então, eu quero fazer esse resgate do desenho, sabe, de procurar conseguir expressar o que eu quero através do desenho. Tá aí, gostei, vai ser um desafio. Eu acho que é um desafio bem legal. E tu pode começar já assim, para ti mesma, né, no caso, pensando assim, tu não fazes uns textos, eu sei que tu fazes, porque eu acho lindos os textos que tu colocas no Instagram, que são super sensíveis. O que seria a palavra daquele texto? E tenta riscar o que é essa palavra em desenho. Daí tu vais começar, com certeza. Muito show, muito legal. E outra coisa, Aline, que eu queria te perguntar é como funciona a tua relação com os teus clientes. Por exemplo, eu sou tua cliente, né? A gente já fez algumas coisas juntas. E, por exemplo, quando a gente teve as nossas reuniões, eu falei mais ou menos aquilo que eu tinha de ideia, o que eu queria passar. Mas como é que funciona esse processo, sabe? A pessoa te passar a ideia que ela quer até chegar na versão final. O que é que tu procura captar nesse momento para externalizar como uma arte, sabe? Como um desenho e conseguir traduzir aquilo que a pessoa tá querendo, assim. É um processo realmente de captação e de conexão com o que a pessoa deseja. Eu queria saber como é que tu costuma trabalhar, assim, nesse teu passo a passo. Bom, vamos lá. Como eu estava te falando, o processo criativo, ele é essa conexão, né? Uhum. Então, eu tenho que criar possibilidades de estabelecer essa conexão. Aí, depende do tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo com o cliente. Eu vou estabelecer um tipo de comunicação específico. Por exemplo, para os retratos estilizados, aqueles que de vez em quando eu coloco de mulheres ou casais, eu gosto que a pessoa me fale um pouco sobre ela. Assim, no íntimo mesmo, sabe? Falar sobre os gostos, como é que ela é, o que ela gosta de fazer. De você para mim, dando um pouco mais de informações.
E aí a pessoa normalmente já tem também tem uma ideia formada, e isso pode ser um perigo, né? Essa ideia formada ali na cabeça de como você se vê, Verdade. e como você e como você quer como você acha que os outros lhe veem, e como você está pensando ali uma ideia geral para a arte. Mas isso tudo é importante para mim, para que eu entenda, essa pessoa, ela quer uma coisa mais ou menos assim, então eu já sei qual é o terreno que eu vou caminhar, sabe? Quais são as inspirações que eu vou buscar. Então, para mim, esse contato assim de entender quem é aquela pessoa, quem é aquele cliente, isso para mim é fundamental. Aí, no teu caso, como foi na Cipó, né? O que eu fiz? Eu fui no Instagram de você, depois da nossa conversa, Sim. que acontece com todos os clientes, né? Essa conversa. Às vezes é só por WhatsApp, porque não consegue reunir. Outras vezes, por reunião mesmo. As pessoas, às vezes, preferem esse contato presencial, né? Que agora está cortado. Então, a gente reuniu e aí tu foste me passando. Para mim foi muito importante conhecer aquela entradinha ali da tua empresa, sabe? Porque aquelas folhagens lá no chão, que tu me falaste, aquilo ali eu já peguei assim o que é a Cipó, né? Qual é a essência ali de vocês. Então, da nossa conversa em que tu foste colocando o que tu estava pensando para cada projeto que a gente foi desenvolvendo, né? Aí eu vou anotando, eu faço muitas anotações e eu funciono completamente no tradicional, né? Eu também, eu sou muito do papel, total. Eu sou do papel. E aí anoto bastante coisas, porque normalmente eu trabalho com um tempo, né, um tempo um pouquinho extenso, então eu tenho que ter anotado, porque enquanto eu estou ali reunindo contigo, provavelmente nessa semana eu estou em processo de criação com outro cliente. E outros clientes, né? Então eu estou mergulhada naquele processo ali anterior. Aí eu começo a ter umas primeiras ideias para o projeto que a gente está desenvolvendo, mas eu realmente vou sentar, vai ter uma semana em que eu vou sentar para pensar esse projeto. E aí eu fui no Instagram da Cipó, remexi esse Instagram para entender a linguagem de vocês, como é que vocês se comunicam com o público de vocês, com os clientes de vocês e com o público, né? E aí eu fui vendo que tem por tu estares à frente e tu seres essa pessoa extremamente sensível, né? Eu vejo que a comunicação da Cipó, ela tem essa... uma pessoa... A Cipó é uma mulher. E ela é super, super, super ligada, assim, zen, antenada, e ao mesmo tempo ela busca aquela coisa confortável da casa, do interior. Verdade. Então eu fui buscar ali, né, para começar a me inspirar no processo de vocês do Dia das Mães, né? E aí a gente não conseguia decidir, lembra que tu falaste, vamos fazer, eu queria flores, algo floral, assim, pra gente trazer essa coisa mas que tenha um certo romantismo, mas também não quero uma coisa muito óbvia da rosa. Lembra que a gente ficou, não quero que seja uma rosa. E aí, tá, beleza, então vamos pensar nessa flor. E a gente não conseguia definir de jeito nenhum essa flor. E aí eu fui pesquisando ali, fui vendo tuas postagens, o que tu falavas, como a gente se comunicava, eu e tu, né? E aí eu pensei, quem é que vai... como será esse público dela, né? Deve ter gente de todo tipo ali, homem, mulher, pessoas mais românticas, pessoas nada românticas. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou traduzir isso em flores? E aí eu pensei,
Aí eu fui falar contigo e disse, Mariel, o que tu acha? Mostrei um monte de rascunho. Aí esse é o momento dos rascunhos, né? Esse momento em que eu tô mergulhada no processo de criação é o momento em que eu faço os rascunhos da arte e são no lápis mesmo, né? Como tu vês, faço vários com várias ideias. Eu começo um, vou para outro, volto para aquele primeiro. É uma loucura. Uhum. Mas funcionou dessa forma. Eu fui pensando na melhor maneira da gente conseguir abraçar todo mundo, mas pensando também nesse teu público, né? Em quem são as pessoas que consomem cipó. Né? E aí surgiu o Todas as Formas de Flor para Todas as Formas de Mãe. Não, e assim, é engraçado que quando me mandaste os rascunhos, a gente tinha um lá que era só de helicônias, né? Tinha algumas variações. E aí eu fiquei meio em dúvida. Aí eu falei assim, não, gente, se eu quero falar de todos os tipos de mulheres, todos os tipos de mãe, então bora pegar o desenho que traz tudo, né? Que tem todas essas identidades, porque aí vai conseguir representar exatamente o que eu quero, que é a diversidade das mulheres. Então, todas as mulheres vão se sentir representadas, né? E assim, no início eu falei assim, não, vai ser essa escolha. Aí depois eu ficava pensando, aí agora vindo o resultado final, eu falei, gente, ficou perfeito. Tipo, traduziu exatamente o que eu queria, eu acho que se comunicou muito bem. As pessoas conseguiram captar também a mensagem, que queria passar a frase que tu criaste, porque essa frase foi uma criação tua, de todas as formas de flor, para todas as formas de mãe. Quando eu vi, eu falei, ai, meu Deus, incrível, incrível, incrível. Aí eu peguei... E a ideia do marcador de página, de vez em quando na Cipó, eu deixo aberto as mensagens, né, para as pessoas falarem, porque, poxa, se eu estou vendendo um produto, eu tenho que entender o que é que as pessoas querem de mim, né? O que é que as pessoas querem da Cipó, o que é que elas querem que a gente produza. Então, vez a outra, eu jogo lá, e todo mundo que manda mensagem, eu saio batendo print, porque ficar salvo no meu rolo de câmera, porque eu falo assim, não, deixa salvo no meu rolo de câmera, que conforme vão aparecendo as oportunidades de materiais e de novas essências, eu vou pegando lá a sugestão dos próprios clientes e criando coisas novas com base no que eles querem, porque quem eu estou atendendo é a eles. Então, a primeira pessoa que eu tenho que escutar são eles. Então, a ideia do marcador de página foi justamente de uma cliente que numa dessas enquetes que colocou, soltou, e aí quando eu vi a frase, eu estava lendo um livro e caiu o marcador de página. Eu falei assim, as coisas da aleatoriedade da vida, né? Que a gente também tem que saber captar os momentos aleatórios, que não é uma criação sua, mas que surgem na sua vida. E caiu o marcador de página e eu estava pensando, poxa, eu queria que tivesse uma forma de repente, a pessoa escrever um cartão para a mãe dela e tudo. E aí, quando eu vi o marcador, eu falei, gente, é isso, vai ser um marcador que vai ter escrito, né, a frase, que eu tinha que aproveitar aquela frase, e atrás é um cartão. Então, foi criado um marcador com um monte de fator externo, né, que chegou até a mim. Então, assim, muito legal, muito legal. Eu acho bacana no teu processo e eu acho que isso é muito importante dentro de um processo criativo, é que tu dás essa abertura para o cliente ele atuar praticamente como um co-criador. Não é exatamente não é exatamente como um co-criador, porque envolveria algumas outras coisas, mas tu dá muito essa abertura a esse espaço. E eu acho que isso é muito importante para a gente sobreviver, para as marcas sobreviverem hoje, sabe? Você ouvir você ser mais pessoal, né? Ouvir quem está do outro lado e você ser mais pessoal. E eu acho também maravilhoso que a gente sobre o teu processo assim de fazer funcionar a tua marca, que tu aproveitas tudo o que eu fiz para ti foi aproveitado, tanto pessoalmente no casamento quanto na Cipó, né? Essa frase, todas as formas de flor para todas as formas de mãe,
Mariel, essa frase, simplesmente eu escrevi para tu entenderes por que eu estava fazendo todas aquelas flores. Mas não foi pensada assim, eu vou criar uma frase para servir Sim. como um slogan para a campanha. Então, para ver como o óbvio, ele tem potencial criador. A gente precisa realmente olhar com atenção. Então, algo que eu não olhei com atenção, que foi a frase, tu foste lá e olhaste. E pegaste, captaste a frase, entendeu? Então, eu acho isso muito muito esse processo de cocriação. Para mim, não estava ali a frase não seria usada, entendeu? Tu foste lá e, não, a frase vai ser usada. Isso daqui eu quero, isso está dentro do processo. E a frase, não só isso, eu ainda tirei depois, né, a palavra mãe, eu ainda mandei vetorizar para transformar a tampa personalizada. Então, assim, eu falei, nossa, eu usei tudo mesmo que eu podia, tudo que eu podia extrair do que a Aline criou, eu extraí para colocar aí no kit Dia das Mães. E isso é muito legal, sabe, a gente ver, porque eu fico pensando, tu colocaste aquela frase, só o fato da letra tá tão linda, assim, eu falei assim, ai, que letra linda. Eu falei assim, eu tenho que usar isso, sabe, eu não posso desperdiçar essa criação que para ti pode ter feito em 2 minutos, mas assim, foi o teu tempo que foi dedicado. Então, eu sempre procuro extrair tudo que tem, que a pessoa me dá, eu procuro utilizar. E assim, falando sobre essas questões de cocriações, né? Hoje eu vejo, por exemplo, na Cipó, eu tenho muito uma cultura, assim, que eu fui aprendendo e que fui vendo, que é a questão da colaboração, né? Hoje eu internalizo muito que a Cipol precisa ter essa função colaborativa de trazer pessoas que são, principalmente as pessoas que são locais, de fazer trabalhos de parcerias. Eu já fiz um trabalho, por exemplo, no meu chá, né, quando eu utilizei uma edição exclusiva, eu trabalhei com a Kubikova, quero fazer uma linha com a Kubikova, porque assim, eu acho um desperdício de ter tanta gente talentosa que eu posso agregar no meu produto e não usar isso, sabe? E eu sei que as pessoas vão gostar também. Então, é uma forma dupla de eu continuar mantendo o meu negócio, sempre de uma forma inovadora, e também de mostrar às pessoas que têm esses talentos, de mostrar o talento delas por aí, sabe? Então, eu acho que eu me sinto assim dentro com essa função de mostrar os talentos, sabe? Mostrar as potencialidades de um monte de artista aí maravilhoso que tem e de trabalhar juntos. Então, o que eu puder, eu vivo tentando fazer parcerias, sempre conversando com alguém, sabe? Sempre estou conversando com alguém, não, eu quero criar uma linha que tenha isso, quero uma linha que tenha isso. Eu tenho um monte de projetos, assim, já meio que iniciado, né? Faltando finalizações, porque às vezes tem que encaixar com a agenda das outras pessoas também, né? Então, mas assim, ideias, toda coisa que surge, e às vezes eu penso num artista específico, assim, num artesão específico, eu falo, não, vou deixar anotado, porque em algum momento, quando eu tiver um tempo, quando essa pessoa tiver disponibilidade, a gente vai criar alguma coisa juntos. Então, eu sou hoje em dia zero preocupação em compartilhar informações. Às vezes vem muita gente na Cipol perguntando de qual é a cera vegetal, quem é teu fornecedor, quem é um artesão. E, gente, eu mando, eu não sei se eu tô errada ou não, sinceramente, mas eu mando o contato das pessoas. Porque eu falo assim, poxa, não quero, às vezes são pessoas que precisam, sabe, de outras pessoas ali para estarem mantendo o trabalho delas, então eu penso que, poxa, se eu puder estar colaborando de ela estar tendo trabalho o tempo todo, é incrível, eu acho, assim, realmente maravilhoso. E aí foi assim, o Dia das Mães e todo esse processo de criação, muito incrível, muito incrível. Eu acho que isso que tu está falando, né, é sobre a construção dessa rede, a construção de uma rede que vai de conexão, de pessoas, uma rede de pessoas que estão aqui, né, no local. E quando você estabelece, quando você começa a criar essa rede, você está estabelecendo essa ligação com essas pessoas, essa conexão, você tá tornando o processo também mais pessoal. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante hoje, sabe? No momento em que a gente vive, essa coisa do pessoal mesmo, de tornar a tua comunicação, o teu produto, ele ter mais
mais a ver, ter mais sentido com relação ao teu cliente, né? Ele estar mais próximo do cliente. E eu acho que essa tua abertura, ela não é nada de errado, na verdade. Acho que isso é um posicionamento também, né? Como você se posiciona enquanto marca, mas eu particularmente acho maravilhoso. Inclusive, até por respeito, porque a tua marca, eu tenho experiência para dizer isso, é muito respeitosa com os artistas, os artesãos e quaisquer outras pessoas com quem tu estabeleces parceria. Né? E eu acho que isso é uma forma de você praticar esse respeito também, né? Porque por que você vai segurar a informação? O teu processo é um processo, a tua marca tem valores, a tua marca tem uma missão definida, e a tua marca ela tem um objetivo. Se tiver outra marca de velas, não vai ser não vai ser a Cipó, vai ser outra coisa. Então, assim, é a coisa da coragem que o processo de criação requer, né? Porque você liberar as informações, você ser aberto, você está colocando também ali que, ok, eu tenho coragem de ir lá e criar sempre, renovar, repensar, ressignificar os meus processos, né? Isso é importante. Eu assisti uma vez uma palestra, era uma conversa, na verdade, uma roda de bate-papo com a Grazi, a Johanna e a Naisha. E a Naisha, sabe quem é? Não. A Naisha, ela é uma designer de joias. Eu não sei se é assim que ela se chama, mas eu vou deixar dessa forma. Aqui de Belém. Ela faz uns acessórios lindos, joia, ou então, sei lá, não sei como é que fala. Mas ela foi super aberta. Objetos com personalidade. Eu lembro não sei se ainda serve para ela, mas ela chamava de objetos com personalidade. Eu tô até com o brinco dela aqui. Mas ela foi super aberta durante o processo, durante a fala dela. Ela foi super aberta até com relação à prospecção econômica dela, sabe? Ao financeiro da empresa dela. E eu achei isso super interessante na frente ali das pessoas, de todo mundo que estava ouvindo. É um posicionamento de marca, né? É essa marca e aí quando você faz isso, você se torna transparente. Você aproxima, né? E outra coisa, você inspira. Que eu acho que é o que acontece contigo, porque as pessoas, elas começam a ver essa possibilidade. Isso daqui é possível, essa pessoa fez assim, então ela vai te inspirar, ela vai se inspirar no teu processo, ela vai se inspirar em ti, né? Então, tá vendo? É uma coisa que vai puxando, né? Vai puxando a outra, né? Aline, pra gente fechar, pra gente encerrar, até porque daqui a pouco eu acho que o Instagram corta, se a gente for deixar, a gente vai falar 2 horas, né? Aí eu queria que tu, assim, desse algumas dicas, pode ser 1, 2, algumas dicas sobre essa questão de criatividade. O que é que tu acha que é uma mensagem importante sobre criatividade para as pessoas que estão aí, que podem ter empresas ou não, que são pessoas que de repente apenas gostam de desenhar ou fazer algum outro processo criativo. O que é que tu acha que é muito relevante nesse processo? O que eu acho que é muito relevante nesse processo é voltar às bases. Voltar aquilo que você identifica como próprio seu. Aquela sua linguagem primeira, aquilo que te dá mais prazer em fazer, aquilo que quando tu pensas em fazer alguma coisa, tu vai para aquele lugar, sabe? E pode ser uma coisa antiga, pode ser uma coisa que está lá atrás, no início da tua carreira. Mas olha para esse lugar, olha ali, olha lá para trás, volta ao básico, volta à base das tuas atividades. Isso para mim faz toda a diferença e é o que eu tenho feito para seguir, sabe? Muito bom. Eu separei aqui 3 dicas que eu acho que vai até falar de alguma coisa que a gente já tocou no nosso bate-papo, mas só para sintetizar, né? Sobre 3 dicas que eu procuro levar para mim.
Uma delas é entender que criatividade, ela muitas vezes não precisa ser uma coisa absurda. É uma coisa que faz parte do teu dia a dia e permitir ressignificar aquelas vivências do teu dia a dia. Muitas vezes é possível que criatividade esteja relacionada a uma coisa impossível, que você vai galgando para chegar até lá, mas eu acho que, em geral, é você apenas se permitir a que algo óbvio também pode ser criativo, que você pode dar um olhar diferente, uma roupagem diferente. A outra coisa que eu coloquei é o não ter medo do julgamento, que é justamente o processo de coragem, né? Eu acho isso fundamental para quem quer ser criativo, não ter medo de ser julgado é assim uma regra básica, porque se você tivesse medo do julgamento, você nunca vai fazer, você nunca vai achar perfeito, você sempre vai achar que você vai estar sendo alvo de crítica. E assim, mesmo que você alcance uma perfeição que é inalcançável, ainda assim você vai ser alvo de tudo isso. Então, não ter medo, sabe? Faça para você antes de tudo e alguém vai se conectar em algum lugar com aquilo que você fez. E por fim, é que sobre criatividade, todos nós somos criativos. Isso é da nossa natureza humana. Você pode achar que você não tem criatividade nenhuma, mas você tem. Não, E tem. acredite nisso. Sabe, talvez falte um pouquinho você se comunicar com você mesmo de novo, de se reencontrar, mas a criatividade, olha, tá ali dentro. Se você se permitir um pouquinho, ela vai aparecer. Muito mesmo. É sobre isso tudo que tu falaste, Mariel, que realmente são dicas super importantes, super válidas para você estimular esse potencial criativo, né? Eu acho que eles têm muito a ver com a coisa do você se permitir adentrar o estado de poesia. Ter essa atenção mais, uma atenção mais inspiradora para as coisas. Dedicar a atenção inspiradora para as coisas. Hoje, depois que a gente acabar, eu vou até postar umas fotos nos stories que eu fui fazendo, assim, buscando inspiração dentro de casa, nas texturas que eu via dentro de casa. Eu já até fiz um post hoje. E eu acho que isso é legal, sabe? Você ressignificar mesmo. Então, você tentar achar dentro das coisas do dia a dia, dentro das coisas do óbvio e dentro das tuas bases, aquilo que possa te dar, pelo menos, dar aquele petelequinho, sabe? Verdade. Fazer começar. Perfeito, perfeito. É isso, gente, adorei. Essa muito legal essa live. Eu adoro esse tema. Eu acho que criatividade dá para fazer mil e uma lives, e mil e uma assim, textos e muitas coisas, porque é um universo muito grande. Então, assim, amei. Aline, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai se encontrar aí, porque, né, eu vim aqui atrás de ti para fazer um monte de coisa. Então, assim, muito obrigada por todo mundo que participou, que acompanhou. Muito show, gente. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E, assim, eu tenho certeza que essa minha fala também representa a Aline de sempre que vocês quiserem falar qualquer coisa, dar dicas construtivas, dar opiniões, são canais muito abertos. A gente vive muito do que vocês querem para a gente estar fazendo criações novas. Então, sempre se sintam abertos, tanto a Cipó quanto o próprio Instagram da Aline. São canais que foram feitos para serem realmente pessoais. A gente, por trás do fator humano, é muito importante. Então, enfim, é um espaço de a gente estar ali conversando, colaborando, e é muito bom. Aline, muito obrigada. Obrigada, um beijo, Mariel. um bom sábado para todo mundo, um bom final de semana, e a gente vai se encontrando por aqui. Tchau. Tá bom. Tchau, gente.